Mas quando nós olhamos para o Salmo 21, nós lembramos da história de Jessé. Nós entendemos que dentro da casa de Jessé tem vários homens, tem vários filhos, mas dentro desses filhos tem um que Deus se agrada. Aleluia. Deus não se agrada do primogênito. Deus olha para o filho sétimo de Jessé e Deus se agrada de Davi. E a mensagem nesta noite ao jovem e à igreja de Deus: Deus é Deus que faz escolha. A escolha de Deus é certa. E nesta noite nós não olhamos o impossível. Nesta noite a igreja de Deus, o jovem de Deus, não olha o impossível. Se nós olharmos para o impossível, não vamos alcançar nada, mas nós olhamos para o possível. Aleluia. Nesta noite o possível de Deus está sobre a nossa vida. É o possível de Deus que faz a igreja de Deus andar, que faz a igreja de Deus romper, que faz a igreja de Deus ter estrutura, que faz a igreja de Deus sonhar, que faz a igreja de Deus andar em toda a terra e proclamar as grandezas do soberano. Quando nós olhamos para o Salmo de número 21, nós enxergamos o profeta Davi em sua trajetória, vivendo uma vida de dedicação na honra da oração. Nesta noite nós olhamos para a palavra de Deus, e a ação de Deus tem uma vida dedicada na oração. Todo homem, toda mulher e todo jovem que tem uma vida dedicada em oração, não para, que tem uma vida dedicada em oração, faz a diferença na terra, vive na terra, mas não se contamina pelas ações que acontecem na terra dos ímpios. Mas todavia, quando nós olhamos para o Salmo de número 21, nós enxergamos o profeta Davi, que é escolhido de Deus, separado por Deus, segundo o coração de Deus, cheio de qualidade do Todo-Poderoso, e tem uma virtude em excelência, em oração, em conhecer a Deus, em proclamar o nome de Deus, a entender as virtudes de Deus. Nós entendemos que Davi, ele declara as grandezas do Messias. O Salmo 21 e o Salmo de número 22 aponta para o Messias. Glória a Deus. Para o Messias, nós entendemos que no tempo da lei, o próprio Deus, através dos cânticos, através da oração e da humilhação do profeta na terra, Davi tem a inspiração para relatar das grandezas do Cristo eterno. E nesta noite, o tempo que estamos dentro da casa de Deus é dedicar a Ele. Davi, em toda a sua dedicação, ele como rei, ele como Senhor, ele como homem que põe, ele como homem que manda, ele como homem que sustenta, ele como homem que foi agraciado pelo Todo-Poderoso da terra. Davi, ele tem a honra, ele tem a inspiração a relatar da terra, dos seus cânticos, a falar da grandeza do Todo-Poderoso, a falar da grandeza do Todo-Poderoso. Davi, ele fala que o rei se alegra na tua força. Davi não abre mão da força de Deus. E nesta noite venho eu a declarar ao jovem desta noite que entende a palavra
submissa à palavra de Deus, que tem em si a inspiração do Todo-Poderoso, não abra mão da força do Deus eterno, não abra mão da proteção do Todo-Poderoso, porque Deus, como Senhor, Ele tem força para te fazer andar na terra. Hoje nós enxergamos a grandeza de Deus, o possível de Deus é através da sua palavra, e a mensagem de Deus nesta noite é mostrando a ação do Todo-Poderoso, é mostrando a ação do Eu Sou, a ação de Deus nesta noite para as nossas vidas é: não abra mão da força de Deus. A força de Deus prevalece na tua vida e na minha vida, é por intermédio da sua palavra, é pela glória da sua palavra, é pela majestade da sua palavra nesta noite. Para quem observa, para quem ama, para quem entende, para quem se dedica à ação da palavra de Deus, Deus tem declarado: eu tenho força para ti na terra, eu tenho força para ti no mundo espiritual. Quando o salmista ele declara da força do Deus eterno, ele declara que é força para vencer a sorte satânica, é força para vencer os principados, é força para vencer a obra do maligno, é força para vencer toda a obra errônea que há na terra. Glória a Deus. Só que nós entendemos, igreja, que na nossa caminhada para viver o possível de Deus é necessário estar com a força do Senhor. Só que a força do Senhor só está na nossa vida se a gente viver na terra de uma vida de obediência, de uma vida de temor, de uma vida de prática na palavra de Deus. E nesta noite, no senhorio de Cristo, na honra de Cristo, na glória de Cristo, na capacidade do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, por graça, misericórdia e compaixão, reconhecemos Jesus como o Senhor da força e como o Senhor da salvação. Davi ele declara que a força de Deus está na sua vida, que a salvação de Deus está na sua vida, mas ele declara: quando a força e a salvação estão na minha vida, eu me alegremente me regozijo do Todo-Poderoso. Nesta noite nós entendemos que a palavra de Deus é a palavra que dá vida, é a palavra que restaura, é a palavra que levanta, é a palavra que sara, é a palavra que dá regozijo, é a palavra que dá estrutura, é a palavra que traz a paz, é a palavra que traz a virtude e o santo refrigério. Nesta noite, para o nosso ser vencer na razão da graça, é necessário andar na terra e não abrir mão do princípio da oração, não abrir mão do princípio da oração. Para o homem que ora, para a mulher que ora, para o jovem que ora, para o ancião que ora, sobre a sua vida a graça de Deus, a ação de Deus, para estar de pé nesta noite. O nosso ser como igreja de Deus, nós não abrimos mão do princípio da palavra, nós não abrimos mão do princípio da oração, nós não abrimos mão do princípio da consagração, nós não abrimos mão do princípio da vigilância, e nós não abrimos mão da nossa salvação, porque a tua salvação e a minha salvação foi um preço muito alto, foi um preço muito caro.
para o senhorio de Cristo, nós lembramos que Ele venceu as maldições na terra, venceu as complicações na terra, venceu as ilusões na terra, sendo a oferta viva de Deus em prol da tua vida e da minha vida, para nos favorecer na terra, na grandeza da salvação. Glória a Deus, aleluia. Só que Davi, ele ordenou dentre a sua casa. Só que um homem que tem a dedicação de relatar, de falar da salvação, ele é um homem que tem característica dentro da casa de Jessé, Jeademanto de Ré. Davi é o único que é contemplado por Deus dentro da casa de Jessé, Jeademanto de Ré. Davi é o único que tem a formosura dentro da casa de Jessé. Davi é o único que é menor dentro da casa de Jessé. Davi é o único que tem a dedicação de apacentar a ovelha, que tem a dedicação de cuidar das coisas de Deus. E nesta noite, você que está me ouvindo, se a tua alma, se o teu desejo, se o teu coração almeja cuidar das coisas de Deus, é tempo de se dedicar, é tempo de renunciar, é tempo de viver somente para Deus. Mas nós olhamos que dentro da casa de Jessé tem um que é visto pelo Deus Todo-Poderoso. E nesta noite, o nosso ser, como igreja de Deus, como povo de Deus, como escolhido de Deus, como ungido de Deus, como a noiva de Deus, os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas, contemplando as nossas sombras na terra. Todavia, nós olhamos para o Salmo 21, que é da autoria de Davi, e enxergamos a grandeza da salvação e a grandeza da força. A grandeza da salvação é mais do que a lei. A grandeza da salvação supera a regra da lei. A grandeza da salvação supera os homens mais influentes da terra. A grandeza da salvação é proclamado na terra por todavia, através do homem que Deus se alegrou. Entenda hoje, se os olhos de Deus estão sobre a tua vida, Deus vai te dar força, a inspiração do Santo e Eterno, Espírito Santo da promessa, para que possamos declarar a grandeza da salvação. Aleluia. É incomparável, igreja. A grandeza da salvação é que tem sustentado a nossa alma. A grandeza da salvação é que tem sustentado a nossa casa. A grandeza da salvação é incomparável ao povo que prega as boas novas, trazendo a salvação para a honra e glória do reino de Deus. Sabe o que é que acontece? Para quem prega a salvação, está honrando o reino de Deus. O reino de Deus. Marcos 15 e 16 disse Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você diz, pregador, a grandeza da salvação livra a criação de Deus, livra o povo de Deus, livra o povo de Deus, livra a criação da terra de todo obstáculo, do perigo, de todo obstáculo do reino das trevas, porque o nosso ser, como igreja de Deus, como um povo selado pelo Espírito Santo de Deus, Deus nos deu a honra para engrandecer o seu reino da terra, para falar da salvação. Glória a Deus. Por isso
salvação supera todas as coisas. Aleluia. Quando nós olhamos para o Salmo 21, na razão da lei, na força da lei, no saber da lei, o filho de Davi, que é o sábio Salomão, ele declara que o Senhor, a sua glória é a sua força, a sua glória é a sua força. Por isso que Davi, quando era jovem, ele tinha a dedicação de declarar as grandezas de Deus, as grandezas de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos duas palavras que são extraordinárias, duas palavras que mexem com a nossa alma, que mexem com a nossa estrutura, que mexem com o nosso ser. Tem o impossível e tem o possível. Tem muita gente na terra que está presa o impossível, e nesta noite não te prenda ao impossível, não te deixa ser levado pela palavra do impossível, porque é o Senhor da glória, o Senhor da eternidade, aquele que nós dedicamos a nossa vida a Ele, adoramos a Ele, proclamamos a Ele, reverenciamos a Ele, adoramos a Ele e nos andamos a cada dia na terra, na grandeza da sua palavra. Glória a Deus. Esse Deus, ele possui o possível de Deus vence as lutas, o possível de Deus vence as dores, o possível de Deus vence Satanás, o possível de Deus vence as críticas, o possível de Deus vence a sombra das trevas, o possível de Deus vai ajudar, vai dar força, vai dar estrutura, vai mover o mundo espiritual, vai conhecendo um povo na terra que ama a salvação. Glória a Deus. Só que Davi, ele tem o privilégio de falar da salvação, só que ele é um homem que é constante em oração. Quando nós olhamos para o homem que é constante em oração, nós olhamos para Daniel, que se inclinava 3 vezes ao dia em oração. Nós olhamos para Jesus, que era constantemente em oração. Nós olhamos para o salmista, que está escrito na sua palavra, que ele se humilhava perante Deus 7 vezes ao dia. E quando nós olhamos para o número 7 no livro de Apocalipse, nós entendemos que o Espírito de Deus trabalha na terra com toda a totalidade, com toda a força, com todo o mover em prol da nossa vida. Aleluia. Glória a O Deus. homem que se dedica à oração, ele alcança o possível de Deus. Nós enxergamos Jonas em meio às profundezas do oceano, em meio às profundezas das águas. Para ele estava tudo perdido. A falta dele fez ele entrar em decadência. Mas nós entendemos que o possível de Deus alcançou Jonas. O possível de Deus te alcança e me alcança. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a adversidade, eu não sei qual é a guerra, eu não sei qual é a batalha, eu não sei qual é a questão, não sei qual é o vale e não sei qual é o deserto, mas nesta noite eu te declaro que o possível de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Só que falar da salvação é ter uma vida constante em obediência perante Deus. Só que nós entendemos, igreja, que dentro da casa de Jessé
Jessé enxergava o possível na vida dos seus filhos, mas ele não enxergava o possível na vida de Davi. Sabe o que é que nós entendemos? Que na ação da palavra de Deus nós andamos na terra, é na ação da palavra. A ação da palavra é essa, Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque Deus procede a saída da vida. Entenda que a saída da vida, o impossível pode aprisionar, que o impossível pode parar, que o impossível pode prender, que o impossível pode paralisar, que o impossível pode deixar você sem visão e sem entendimento, mas olhando para a palavra de Deus, Jesus que é Rei, Jesus que é Senhor, Jesus que é Mestre, Jesus que é Cordeiro, Jesus Glória a Deus, de Deus, Jesus que é a segunda mão. Ele não é a saída da vida, Ele é a própria vida. Entenda nesta noite que o possível de Deus te alcançou e me alcançou. Este possível de Deus é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Todo-Poderoso. Aleluia! Só que daquele fala que grandemente ele se regozija no Senhor. Aleluia. Entenda hoje, regozija no Senhor, o teu Deus e o meu Deus. Ele não entra em fracasso. O teu Deus e o meu Deus, Ele não é derrotado. O teu Deus e o meu Deus, Ele não tem fragilidade. Entenda hoje que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a oferta viva de Deus. É por isso que estamos reunidos para o adorar e na grandeza da sua palavra. O salmista declara no Salmo 119, versículo 89: para todos sempre, ó Senhor, a tua palavra prevalece nos céus. Toda a vida, o Senhor da glória, que traz salvação, o Cristo eterno, que traz salvação, o Cristo eterno, que traz força. Ele está conosco, nos ajudando em meio às pelejas da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E no tempo que estamos vivendo, nós vimos a maioria dos jovens tendo a vida de dedicação a Deus. Esteve com a vida de dedicação a Deus, perdeu a sua vida por amor do Evangelho. João Batista teve a sua vida de dedicação a Deus, perdeu a sua vida por amor de Cristo. E nesta noite, o que é que temos perdido por amor de Cristo? Entenda hoje, pregar o Evangelho não é viver para si, pregar o Evangelho não é regozijos para si. Quando nós pregamos o Evangelho de Deus, nós enxergamos o poder de Deus, nós enxergamos a autoridade de Deus, nós enxergamos a ação de Deus, nós enxergamos o trabalhar de Deus, nós enxergamos a vitória da parte de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Glória! Só que no Salmo 21, a dedicação é de um homem ungido. A dedicação é de um homem ungido. Todo homem que é ungido da parte de Deus, a sua dedicação na terra é examinar as Escrituras Sagradas, é ver a grandeza das Escrituras Sagradas. Nós entendemos que os senhores da face da terra, eles têm os seus projetos frustrados, eles têm as suas vidas frustradas, eles têm a sua vida presa em meio ao fracasso, preso em meio ao cansaço, preso em meio à ilusão. Mas
sua palavra, ninguém para a ação do seu Espírito, ninguém para a virtude da sua palavra. Entenda hoje, meu irmão, sobre a tua vida a graça de Deus, sobre a tua vida a força de Deus, sobre a tua vida o Espírito de Deus. Não limita a ação do Espírito de Deus, não limita a ação de Deus na tua vida, mas vamos olhar para a caixa da palavra de Deus, que o menor da casa de Jessé é agraciado pelo Todo-Poderoso. Glória a Deus. O que nos faz ser agraciado pelo Todo-Poderoso é a nossa dedicação. A nossa dedicação nos faz ser agraciado por Deus. Nós entendemos que quando Davi ele declara: cumpriste o desejo do seu coração e não lhe negaste a súplica dos seus lábios. Davi era um homem dedicado a Deus. Tudo que ele precisava ele levava perante o altar de Deus. E nesta noite coloca perante o altar de Deus as tuas orações, coloca perante o altar de Deus o teu louvor, coloca perante o altar de Deus a tua obra, coloca perante o altar de Deus a tua família, coloca perante o altar de Deus os teus pensamentos, coloca perante o altar de Deus o desejo do teu coração, porque Deus é fiel para realizar. Glória a Deus. Só que nós entendemos, igreja, que o Salmo 21 e o Salmo 22 traz a grandeza de Cristo, traz a grandeza do Messias. Sabe o que é que entendemos, igreja? Que o Salmo 21 e o Salmo 22 relatam a grandeza de Cristo. E na grandeza de Cristo, o que é que temos que fazer? Nós temos que andar todavia em meio à nação rebelde, em meio à nação caída, em meio à nação corrompida, em meio à nação que pratica o pecado, em meio à nação que é cega, em meio à nação que é tola, em meio à nação que despreza os mandamentos de Deus, que despreza os estatutos de Deus. Deus está contando contigo para declarar as suas grandezas. É dentro da casa dele e fora da casa dele. Glória a Deus. Nós temos que fazer isso. É Isaías 55 e 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentada. Sabe o que é que o reino de Deus me chama? E te chama é ganhar almas para o reino de Deus, é ganhar almas para o reino de Deus, porque a virtude que Deus te concedeu, a unção que Deus te concedeu, a força do Espírito que Deus te concedeu, a sabedoria do Espírito que Deus te concedeu, não é para ficar só dentro da casa, é para nós andar Glória a toda a terra, fazendo a diferença para a honra e glória, exaltação do reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só que o jovem que prega a salvação e a mulher que prega a salvação, lá fora nós vamos encontrar o impossível. Lá fora nós vamos encontrar o impossível. Aí eu te pergunto nesta noite: o que é que vale na tua vida? É o possível de Deus ou é o impossível do imortal? É o possível de Deus ou é o impossível do mortal? Sabe o que é que entendemos, igreja? Que um povo que canta a palavra de Deus é um povo que está disposto
minha fraqueza é uma verdade, que nós temos fraqueza, é uma verdade, que nós somos frágeis, mas o Espírito de Deus que revela o profundo, o oculto e o escondido, não está preso em meio em toda a terra, mas pelo Espírito de Deus nós vamos romper, pelo Espírito de Deus nós vamos andar, pelo Espírito de Deus nós vamos dar fruto, pelo Espírito de Deus a igreja de Deus vai vencer as dificuldades. Glória a Deus. E nós entendemos que o corpo que é segundo o coração de Deus na terra, ele encontra várias lutas, ele encontra várias complicações, mas quando nós entendemos e vemos a grandeza do Todo-Poderoso e guardamos os estatutos de Deus, sabe o que é que entendemos, igreja? Que nós somos um povo que anda na terra, não por vista, mas sim por fé. Você diz, pregador, qual é a diferença de quem anda por vista e quem anda por fé? Quem anda por vista, ele só vai até o lugar onde os olhos dele contemplam. Se ele vê o abismo, ele vê o impossível. Se ele vê a guerra, ele vê o impossível. Se ele vê a doença, ele vê o impossível. Se ele vê o ímpio fazendo barreira, ele vê o impossível. Se ele vê Satanás operando, agindo, ele vê o impossível. Mas quem anda por fé, anda por possibilidade de Deus, vive o possível de Deus. Sabe o que aqui entendemos, igreja? Que Davi é um homem que tem fé. Você diz, pregador, que aqui está escrito na palavra de Deus, na lei de Deus, nos estatutos de Deus, nos mandamentos de Deus, no saber de Deus, na palavra de Deus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquelas que acreditamos e confiamos, esperamos que Deus, que é Senhor do possível, haja por o nosso ser na terra. Todavia, Davi, ele não abre mão do senhorio de Cristo, e nesta noite não abra mão da tua salvação, não abra mão da força de Deus, porque nós somos o povo de Deus e temos que cumprir na terra com a ordenança de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só que na razão da palavra de Deus, nós enxergamos o Salmo 21, não é um homem comum. Nós enxergamos o Salmo 21, é um homem que é segundo o coração de Deus. E além dele ser o segundo o coração de Deus, ele é rei. E Davi, como rei, não abre mão da sua salvação. Imagine na história de Davi, ele como rei não abriu mão da salvação. Nós também não vamos abrir mão da nossa salvação, porque nós entendemos, igreja, que o Salmo 23, que é um salmo da autoria de Davi, que é dedicação de Davi na terra, ele declara: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Glória a Deus. Ele está dizendo: eu não tenho falta da possibilidade do Senhor, porque por mim é Ele que trabalha, por mim é Ele que faz, por mim é Ele que opera, por mim Glória a é Ele que Deus. dá livramento, Aleluia. por mim é Ele que age, por mim é Ele que me dá vitória, por mim é Ele que me faz passar o vale e a sombra da morte. Glória a Deus. Só Aleluia. que aqui é um homem de estrutura. Só que daqui ele fala que o próprio Deus não negou as súplicas
dos seus lábios. Nesta noite, todavia, o nosso cântico de adoração, a nossa súplica de adoração, é almejando algo da parte de Deus. O que é que desejamos para que Deus faça na nossa vida? Deus é Senhor do possível, e Deus, como Senhor do possível, Ele conhece a nossa oração, Ele conhece o nosso canto, Ele conhece as nossas palavras, Ele conhece o nosso sentimento, Ele conhece os nossos pensamentos. Deus conhece a tua dedicação e a minha dedicação. A nossa dedicação está no impossível ou no possível. Vamos estar com a nossa oração no possível de Deus. Para você pode até demorar, mas Deus age da maneira dele, Deus age no querer dele, Deus age na vontade dele, Deus age no operar dele. Glória a Deus. Só que Davi, como rei, ele era contemplado pelo Senhor da lei, o Senhor que rege a lei. Nada para ele, jovem, nada para o teu Deus, jovem, o obstáculo não para o nosso Deus, a maldição não para o nosso Deus, a mentira não para o nosso Deus, Satanás não para o nosso Deus. E nesta noite, dentro da tua casa, se você não tem a liberdade para adorar a Deus, se você não tem a liberdade para invocar o nome de Deus, se você não tem a liberdade para falar do senhorio do seu Deus, como é que a vitória vai vir na tua vida? Vitória e força e salvação é para quem se dedica. Aleluia. Entenda hoje: vitória e força e salvação é para quem se dedica. O próprio Jesus declarou: esforçai para entrar no reino dos céus. É por força, tem que ter força para entrar no reino do céu. Porfiai por entrar pela porta estreita. Muitos querem entrar, mas irão ficar de fora. Só que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que temos que vigiar, é um tempo que temos que estar percebido com as palavras dos nossos lábios, com as palavras que procedem da nossa boca. Cuidado, porque Deus está nos vendo. Cuidado, porque o Senhor da lei, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para responder, Ele é poderoso para fazer história, Ele é poderoso para dar vida. Deus é poderoso para entrar na tua casa e libertar os teus. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós temos vivido o impossível ou possível. Viver o possível é ter uma vida de oração. Viver o possível é não abrir mão da consagração, é não abrir mão do jejum, é não abrir mão da renúncia, é não abrir mão da santidade, é não abrir mão da tua história. Entenda que Deus peleja por ti, o Deus que peleja. O salmista declara no Salmo de número 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. Nesta noite eu vejo a glória de
possível de Deus na tua vida. Glória a Deus. Só que o possível de Deus tem que estar em 3 ações na tua vida e na minha vida. Possível de Deus tem que estar nos céus contigo. O possível de Deus tem que estar no mundo espiritual contigo. O possível de Deus tem que estar na terra conosco. Aleluias. Só que nós entendemos, igreja, que ter uma vida de dedicação é honrar Deus. Nós desejamos que Deus nos dê a vitória. Nós desejamos que Deus faz o milagre. Nós desejamos que Deus faça a cura. Nós desejamos que Deus lança por terra as portas de bronze. Nós desejamos que Deus lança por terra toda a força do diabo. Nós desejamos que Deus lança por terra toda a perseguição. Nós desejamos que Deus lança por terra todo cansaço. Nós desejamos que Deus lança por terra toda a ação de Satanás. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que é que nós temos feito para esse Deus? A tua vida não é resumida o que eu falo. A tua vida é levada a Deus. Eu não olho para o que Deus faz na vida de alguém. Eu olho e vejo o Deus que faz na vida do meu próximo. É o mesmo Deus que tem a capacidade de fazer na minha vida. Glória a Deus. Só que a grandeza da oração muda a história. A grandeza da oração muda a ação. A grandeza da oração muda a vida. A grandeza da oração muda a trajetória. A grandeza da oração muda a família. A grandeza da oração muda a vida de rei. A grandeza da oração muda a vida de príncipe. A grandeza da oração muda a vida de sacerdote. A grandeza da oração muda a vida de uma igreja que depende de Deus. Aleluia. Você diz, pregador, mostra a grandeza da oração. O que é que ela pode fazer? A grandeza da oração mudou a vida do maior homem do Oriente, a vida de Jó. A grandeza da oração sustentou Jó em toda a riqueza, sustentou em toda a obediência, sustentou em todo o temor, sustentou com toda a força e capacidade de desviar seus pés do mal. A oração sustentou, a oração fez com que Jó viesse ser um homem reconhecido e contemplado pelo nosso Deus na terra do Oriente, na terra dos. Aleluia. A grandeza da oração fez Satanás cair por terra. A grandeza da tua oração tem dado livramento da tua casa. Aleluia. Tem dado livramento aos teus. Tem dado livramento da tua parentela. Tem dado livramento para os nossos irmãos. A grandeza da oração tem dado livramento à vida do ímpio na terra. Porque nós, quando andamos em meio de toda a terra, venho eu declarar que eu tenho abençoado pessoas ímpias. E venho eu acreditar que nesta noite cada um, cada mulher tem abençoado as pessoas ímpias. Aleluia. Pedindo a Deus para dar o livramento. Aleluia. E Deus tem dado livramento ao ímpio por amor da nossa vida. Esta é a grandeza da possibilidade. O possível de Deus não fica preso
o impossível. A tua fé é a minha fé, e a minha esperança é a tua esperança. Não está preso ao impossível. Quem trabalha com o impossível é Satanás. Satanás trabalha com o impossível, mas o nosso Deus trabalha com o possível. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos uma vida de dedicação à palavra de Deus. No Salmo 46, o salmista, na grandeza do canto, ele declara que o Senhor quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, e todos têm que se aquietar perante Deus, porque Ele é. Glória a Deus. Ou seja, Glória a Deus. reconheça Deus como quebra o arco do valente. Reconheça Deus como desfaz a sobra do valente. Reconheça Deus como Deus poderoso. Aí o salmista do Salmo 46, que ele fala sobre fé, ele declara que Deus está ao nosso dispor. Aleluia. Deus está ao teu dispor. Aleluia. Deus está à tua frente, à minha frente. Eu posso te ajudar, eu posso te abençoar, eu posso te fazer andar. Em meio ao impossível, Deus te faz andar. Glória a Deus. Só que o salmista Davi, ele vem declarar: tu proveste das bênçãos de bondade, puseste na cabeça uma coroa de ouro. Davi, um homem honrado, um rei honrado, ele usou uma coroa de ouro. Só que aqui, levando para Cristo, Cristo levou sobre si uma coroa de espinho, e agora ele está com a de ouro. Aleluia. A de espinho se corrompe, quebra face, a de ouro não. Cristo, para conquistar, ele venceu as lutas. Entenda hoje, para você conquistar e vencer, tem que vencer as lutas. Nós temos que vencer as lutas. Só que daqui ele declara: vida te pediu e tu lhe deste vida longa para sempre. Sabe o que é que nós entendemos, igreja? Que o senhorio de Cristo nos concede vida longa em meio à nossa trajetória. Muitos podem padecer e Deus está dizendo: te deu vida longa. Muitos desceram a sepultura e Deus dizendo: te deu vida longa. Muitos estão adoecendo e Deus dizendo: te deu vida longa. Glória a Muitos estão Deus. sendo frustrados e Deus dizendo: te deu vida longa. Muitos estão parando e Deus está dizendo: te deu vida longa. Muitos estão olhando para as coisas terrenas e Deus está dizendo: eu te dei vida longa. Através da oração, a vida de Deus vai prevalecer na nossa vida. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Só que Davi ele declara: grande é a sua glória pela tua vitória, maior rei de Israel. Ele declara: Deus, grande é a tua glória pela tua vitória. Davi está dizendo: Deus, tu és digno de toda a glória, porque reconheço, em meio às batalhas, em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor tem me dado vitória perante os nossos inimigos. Aleluia. Aleluia. E levando para o Senhor de Cristo. O teu inimigo são os principados, os nossos inimigos é os principados, é as potestades, é as legiões de demônio, é a sorte satânica, é os espíritos caídos, é o adversário. Mas na ação da palavra de Deus, é Deus que está na peleja e no senhorio de Cristo. Por graça, misericórdia, compaixão, nós somos a igreja que ama a salvação. Aleluia. Peço, amada igreja, fique sobre os vossos pés.
podem declarar comigo? Deus. Nós como igreja, Nós como bem igreja, forte igreja, nós como igreja, nós como igreja, jamais jamais vamos abrir mão vamos abrir mão da força de Deus, da força de da Deus, salvação de Deus. da salvação de O Deus. nosso Deus Nosso Deus é Deus é Deus que salva que salva e faz história. e faz história. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória. Meus irmãos, esta noite a grandeza da palavra de Deus sobre a tua vida e a minha vida é: não abra mão da força de Deus, não abra mão da salvação de Deus. Lembra que a força de Deus, salvação de Deus, está no senhorio de Cristo sobre a tua vida e a minha vida. E aqui termina a palavra de Deus. A palavra de Deus desta noite é salvação. Não abra mão da tua salvação nem da tua força. Aleluia. Jesus é o Senhor que sustenta a salvação e a força. Aqui eu termino para a honra e glória do nome do nosso Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Que o Deus vivo venha abençoar o pastor Wilson Pereira e fazer com que esta igreja venha crescer na presença de Deus. Glória a Deus. Porque nós vamos romper as dificuldades no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.